último episódio eu falei sobre os primeiros passos de Johnny Nitro como ECW Champion. Como parte do processo de transição, ele se inspirou num cantor muito famoso para construir a sua nova identidade. Não foi Luiz Caldas, mas sim Jim Morrison. Foi assim que surgiu John Morrison, um dos 5 pilares da brand no caminho para o SummerSlam. Se você conhecer os 4 pilares do céu, saiba que a ECW tinha os 5 pilares do inferno nessa época. 5 nomes que tinham a missão de tirar a brand do limbo, mas não necessariamente conseguiram. Isso e muito mais você confere a partir de agora no mais novo episódio da série A História da ECW. Posso até soar repetitivo, mas é o jeito. A ECW vinha em queda livre na audiência e isso se potencializou com a morte do Chris Benoit, porque existia uma natural perda de interesse das pessoas em assistir qualquer coisa que fosse relacionada ao wrestling. Com média de 1.600.000 telespectadores, a empresa estava com um sinal vermelho aceso. Só que se alguém quisesse puxar a tomada do show, esse alguém tinha que ser a Sci-Fi. Como a emissora também não tinha grandes índices de audiência, eles não se preocupavam muito com o wrestling cambaleante, porque mesmo assim já era o suficiente para eles serem notados. Então a ECW ficava nas noites de terça-feira como ela sempre esteve, com um plantel completamente sem profundidade e com algumas alternativas incertas, além da própria falta de vontade dos talentos em ajudar, como o próprio Booker T, que afirmou publicamente que ia pedir demissão se ele fosse movido para a ECW no draft. O plantel era algo que girava em torno de 5 nomes. Os 2 principais, que eram John Morrison e o CM Punk, apoiados pelos personagens suplementares Big Daddy V, The Boogeyman e The Miz. Complete isso com Steve Richards, Elijah Burke, Kevin Thorne, Tommy Dreamer e Balls Mahoney e saia girando infinitamente a roleta para construir os cards dos shows semanais. Com toda essa densidade de lutadores, a ideia da WWE era de esgotar todas as alternativas do programa entre o John Morrison e o CM Punk, uma vez que não havia qualquer outro nome pronto para disputar o cinturão, principalmente em se tratando de SummerSlam, o maior evento do verão americano e certamente um dos mais importantes do ano na WWE. Essa falta de gente pronta ficava cada vez mais evidenciada com base no detalhamento da audiência do show semanal. Em 31 de julho de 2007, olhando segmento por segmento, a luta entre Kevin Thorne e Steve Richards e a squash do Big Daddy V fizeram o show perder 368 mil telespectadores. Colocando em miúdos, é como se 1 em cada 5 telespectadores tivesse mudado de canal ou desligado a televisão num período de 20 minutos. Nada mais do que isso. No caminho para o SummerSlam traçavam-se possíveis combates para representar a brand e nenhum parecia muito animador. 2 deles acabaram não acontecendo e nós temos que ser gratos a Deus por conta disso, só que foram rivalidades que acabaram sendo trabalhadas ali no show semanal de todas as formas. Big Daddy V e Boogeyman, por um período interessante, tiveram uma rivalidade no mínimo nojenta. Caro inscrito do canal Rádio de Pilha Driver que está nesse exato momento acompanhando a série A História da ECW. Você que tá aí do outro lado, acha que isso tinha um mínimo potencial de dar certo? Bem, na época ninguém sabia exatamente o que esperar, mas o maior temor da comunidade naquela época é que eles acabassem resolvendo essa parada no SummerSlam ou em outro pay-per-view. Apesar das squashes, das minhocas e de terem desenvolvido o Matt Striker como manager, a rivalidade não foi levada adiante em eventos pagos. O mundo foi poupado de um sofrimento sem igual. Ao mesmo tempo em que se desenvolvia essa história dos esquisitões, o The Miz encantava os corações da Extreme Exposé. Só que uma pessoa em particular era vista como a nova Miss Elizabeth. Não atraída pelos encantos de The Miz, Kelly começou a sentir compaixão e talvez até paixão, amor, não se sabe, por alguém que normalmente não faria o seu tipo, Balls Mahoney. O Balls Mahoney tem cara de ser daquele tipo do Mahoney mesmo, né? Eu te amo, obrigado. Que eu amo você. Obrigado.
O Balls na época estava sendo humilhado pelo The Miz, só que aí ele passaria a ser a fera da bela Kelly Kelly. Essa história também começou antes do SummerSlam, só que não culminou em nenhum combate nesse show. Até porque era mais uma forma de trabalhar alguma coisa paralela ao combate pelo título ali no show semanal, era o mínimo. Não podia fazer o show girar só em torno do John Morrison e do CM Punk. Então, falando neles, como haveria no máximo estourando aí uma vaga para ICW, a WWE bateu o martelo que apenas uma luta chegaria ao SummerSlam, então que fosse a luta pelo ICW Championship. Só que aí a gente vai ter que enxergar os problemas que isso tem, porque tudo bem a gente imaginar que o John Morrison e o CM Punk vão ter um programa, são dois bons lutadores, não sei o que, só que a gente tem que analisar o contexto de 2007. Como eu disse no episódio passado, o John Morrison chegou para ter a primeira experiência mais firme como um trabalhador individual, porque ele sempre trabalhou muito em dupla e ele nunca foi muito exigido. Por um acaso, ele acabou se tornando campeão, queimou etapas e precisou subir esses degraus na base da marra. Ele não era tão bom no microfone, nem tinha tanta personalidade para assumir um reinado. Claramente ele não estava muito confortável com o personagem que deram para ele, que era inspirado no Jim Morrison. Todo personagem exige ali um tempo de adaptação, que era algo que o John Morrison não tinha na época. Ele tinha que aprender fazendo um papel ruim, limitado, e isso nunca é bom. O show começou a girar em torno desse novo personagem arrogante, com uns 15 minutos de fama, que inclusive o Joey Ryan participou e perdeu em 18 segundos. Quem diria que hoje em dia ele seria ainda menos respeitado do que isso, hein? As pessoas chegam ao fundo do poço. Isso acabou acontecendo no último programa da ICW em julho de 2007, que contou com 3 pessoas pedindo oportunidade pelos 15 minutos de fama: Tommy Dreamer, Elijah Burke e CM Punk. Não tem ninguém novo, não vou chegar pra vocês mentindo que tem, porque não tem. Só que aí, como o John Morrison tinha se desgastado por 18 segundos, ele disse: eu quero evitar a fadiga, vocês se enfrentam aí, e o vencedor dessa luta eu enfrento na semana que vem, não tem bronca. CM Punk venceu e obteve a oportunidade de lutar por 15 minutos de fama na semana seguinte, vencendo a non-title match em 14 minutos e 55 e, obviamente, com a vitória conquistando uma oportunidade pelo título. O show teve uma melhora considerável na audiência nesse episódio que os dois se enfrentaram, então foi a prova que o trabalho foi interessante. Só que aí na semana seguinte eles conseguem fazer um show bizarro, terrível, um negócio horroroso, meu Deus do céu. Vamos lá, o show teve Big Daddy V derrotando o CM Punk numa squash match por count out, o que era um plano de rivalidade que os escritores tinham pretensão de ser longo, e o John Morrison acabou perdendo para o Boogeyman por desclassificação. Isso no mesmo show em que o mais novo gerente geral Armando Estrada, que não é mais Alejandro, mas sim o ditador hardcore, tinha comandado a assinatura de contrato dos dois para o SummerSlam. No show prévio ao SummerSlam, para piorar tudo, o John Morrison finalizou o CM Punk no meio do ringue, limpamente, 1, 2, 3, uma luta de duplas que ele participou. O John Morrison tava do lado do The Miz e o CM Punk do lado do Boogeyman. Agora imagina um troço desses durando 15 minutos na televisão. Aí você pega todas essas circunstâncias e começa a fazer a matemática de bucade. Perdeu para o Big Daddy V, teve um pinfall limpo nesse show anterior ao SummerSlam, então se você segue a mentalidade do Vince McMahon, muito provavelmente CM Punk vai se tornar o ICW Champion no SummerSlam. Correto? Não tá correto. E olha que o Dusty Rhodes estava fazendo parte do comitê da ICW na época, e com o Dusty escrevendo, normalmente os babyfaces de topo eram destruídos nos angles, só que eram protegidos nos combates. O CM Punk, com 2 derrotas seguidas em pay-per-view, acabou sendo derrotado novamente pelo John Morrison no SummerSlam. Com a ideia prolongada e a forma como estavam trabalhando, tudo apontava que o CM Punk deveria conquistar esse título no Unforgiven, que era o pay-per-view seguinte. Será que todo esse sofrimento, toda essa ideia compensava e ia culminar numa reação positiva? Muito provavelmente não, porque mesmo que eles quisessem trabalhar uma história de redenção, ninguém ligava muito pra ICW na época. Era aquela luta que você dava uma paradinha pra ir fazer um xixizinho. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque isso é papo para o próximo episódio da série A História da ICW. É isso aí, pessoal, fim do episódio de número 71. Bem, tá na hora do cinturão mudar de mãos.
John Morrison não deu certo, não rolou, não vai ficar com o título. Muito obrigado por ter tapado esse buraco aí, mas chegou a hora de mudar de mãos. Quem será o novo campeão e quando será que esse novo campeão vai ser coroado? Vai ser o CM Punk? Vão finalmente dar a oportunidade dele pelo título? Será que vão dar o braço a torcer? Tudo isso a gente vai conferir no próximo episódio. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e não se esqueça que a série A História da ECW tem episódio novo toda terça-feira aqui no canal. E se você não acompanha ainda, já está rolando a série A História da WCW com episódios novos todas as quartas-feiras, beleza? Tchau, tchau galera, fui!